Olá! Nessa aula nós iremos falar sobre os níveis de organização da cromatina. Mas o que é a cromatina? Em citologia, a cromatina é o complexo de DNA e proteínas que se encontram dentro do núcleo celular, mais precisamente no nucleoplasma nas células eucarióticas. É constituída de DNA, proteínas histônicas e outras proteínas. Sua organização é dinâmica e se altera de acordo com a fase do ciclo celular e com seu grau de atividade. A disposição de cromatina no interior do núcleo celular e o seu grau de condensação variam de um tipo celular para outro, e a mesma célula pode apresentá-la em diferentes graus de condensação. Ela é encontrada na célula em três diferentes formas: na forma de eukromatina, que é a cromatina espalhada e ativa, na forma de heterocromatina, que é a cromatina condensada e inativa, e na forma de cromossomo, que é a cromatina completamente condensada. Sendo que a heterocromatina é dividida em duas partes. A primeira delas é a heterocromatina constitutiva, que é formada por sequências gênicas altamente repetitivas que nunca são transcritas. Essas sequências se localizam em regiões específicas do cromossomo, principalmente no centrômero, nos telômeros e em torno das constrições secundárias. E a segunda parte são as heterocromatinas facultativas, que é a parte da heterocromatina que em um mesmo organismo se apresenta condensada em algumas células e descondensada em outras. Pode conter sequências gênicas em cópias únicas ou mediamente repetitivas, passíveis de transcrição, mas que são inativadas. Os cromossomos são a cromatina completamente condensada, e a espécie humana apresenta 46 cromossomos distribuídos em 23 pares, sendo 22 autossômicos, que estão ligados a determinar as nossas características, e um sexual, que vai determinar o nosso sexo. Sua composição é basicamente DNA enrolado em moléculas de histonas, e essas proteínas correspondem a 50% da massa cromossômica. Proteínas histonas são proteínas bastante estáveis e por isso não são renovadas constantemente como a maioria das proteínas celulares. Essas proteínas têm peso molecular baixo e apresentam forte caráter básico, pois são ricas nos aminoácidos básicos de carga positiva, arginina e lisina. Essas proteínas se ligam ao DNA graças à interação de seus radicais amino com os radicais fosfato do DNA. Há 5 tipos principais de histonas classificadas de acordo com seu teor em lisina e ou arginina: H1, H2A, H2B, H3 e H4. Quando 8 histonas se associam formando o octômero, que é 2 vezes H2A, H2B, H3 e H4, e são enroladas por 146 pares de nucleotídeo, é formada uma estrutura que é chamada de nucleossomo, que são estabilizadas por uma molécula de H1. O nucleossomo é a estrutura básica da cromatina, que possui uma forma cilíndrica e achatada com 10 nanômetros de diâmetro e 6 nanômetros de altura. Essa estrutura lembra um colar de contas, onde cada conta equivale a um nucleossomo. Esses nucleossomos são separados por segmentos de DNA não associado a histonas, chamados de DNA espaçadores, de comprimento variável, que contém entre 20 e 60 pares de nucleotídeo. O colar de contas representa o primeiro nível de compactação da cromatina, processo este que começa pela tendência do nucleossomo de se enovelar e dobrar sobre si. Sendo assim, os níveis de compactação da cromatina são: primeiro, o próprio nucleossomo, que possui 10 nanômetros de diâmetro, e é por essa razão que ele também é chamado de fibra de 10 nanômetros. O segundo é a fibra de cromatina modelo zigue-zague, de 30 nanômetros, que recebe esse nome porque quando uma molécula de H1 se associa a 2 segmentos do DNA espaçador, causa um entrelaçamento entre esses segmentos, o que faz com que a fibra adquira uma conformação em zigue-zague, que se condensa mais, formando o terceiro nível, que é a fibra de cromatina de 300 nanômetros, que se condensa mais até formar o cromossomo, que é a cromatina completamente condensada.